aonde o convidavam. Quando, às 6 horas, na fruteira do Largo do Rosário, tomando aperitivos inúteis, ninguém lhe dirigia convite, ele mesmo se inculcava aos grupos, acompanhava a este ou aquele. Era bem falante, estava a par do diz que diz da cidade, sabia cantar, tocar, e ninguém como ele realizava serenatas no caminho velho. Quando botava a flauta na boca, até as pedras se enterneciam. Fim do jantar. Saído seu Ananias, o hóspede ainda ficou a conversar, a contar casos, e as horas foram passando. Ali pelas 9h30, Nicolau falou-lhe: Ilídio, você não tem mesmo onde dormir. Veja se se acomoda naquele sofá. Era um sofá grande, junto à parede, debaixo da janela que abria para a rua São Francisco. O primitivo estofo tinha sido substituído por uma coberta de chitão, muito sarapintada. Depois de Rosaura haver se retirado para o quarto, da Gertrudes ter fechado a cozinha e extinto o bico de gás, Nicolau deixou Ilídio na sala de jantar, recomendando-lhe: quando quiser, apague o lampião. E o músico ficou instalado. Todas as noites, depois do jantar, repetia-se a cena. Mas Ilídio pagava a seu modo a hospitalidade. Era pau para toda a obra. Tinha aparado o cabelo, escaionhado a barba, vestira camisa de cor, calçara chinelas de liga e, assim, em mangas de camisa, andava de um lado para o outro o dia inteiro. Consertou as fechaduras, a caixa d'água, os trincos das portas e os ferrolhos das janelas. Providenciou sobre o entupimento da chaminé e a qualidade da lenha. Quando alguém precisava de qualquer coisa, recorria ao Ilídio, e ele, prontamente, tratava de resolver o caso. Mas seu Ananias descobriu uma coisa. Ilídio, todas as noites, depois de acomodado, abria a porta, descia a escada do jardim, saltava o portão e saía para a rua, de onde só voltava de madrugada. Certa noite, tendo eu saído do quarto, encontrei o diretor sentado numa cadeira, na extremidade do corredor. Dei 2 passos para trás, assustado. Ele se pôs a rir. Não tenha medo. Estou aqui para ver se caço uma ratazana. Ainda estava a explicar-me o que pretendia, quando a porta da escada de pedra se abriu devagarinho e o Ilídio, com as botinas nas mãos, bêbado, as guinadas, passou por nós e foi entrando na sala de jantar. Seu Ananias fingiu espanto. Ah, pensei que fosse um ladrão. E se eu estivesse armado? Ilídio estacou, fez esforço para manter a posição vertical e mascou palavras como a dizer: Você, armado? Boa, pilhéria! E entrou na sala, fechando-se por dentro. No dia seguinte, muito cedo, quando Nicolau estava ensaiando o bombardão, seu Ananias foi adverti-lo de que aquilo não parecia bem. Imagine você, acentuava, um internato, uma casa de ensino respeitável transformada em república, onde bêbados entram de madrugada a cambalear. Saiu furioso, a esfregar a mão aberta no rosto. Não sei o que houve, mas Ilídio continuou a comer e a dormir na escola. Uma tarde entrei na sala de jantar e ele estava empenhado em segurar a mão de Rosaura. Ela protestava, ameaçava a gritar, chamar gente e o hóspede a insistir naquilo. Estaquei na porta, boquiaberto. Minha presença teve o dom de chamá-lo à realidade. Outra vez estava sentado na escada de pedra quando ouvi uma discussão no corredor. Rosaura, que chegava da rua, esbaforida, censurava Ilídio. Outra vez que você me esperar na cidade para dizer tolices, fique prevenido. Conto tudo ao Nicolau. Gertrudes devia saber do procedimento de Ilídio. Nessa mesma noite fui encontrá-la na cozinha, sentada num caixote, a enxugar os olhos. Que isso, Nhã Gertrudes? Está doente? Ela procurou rir. Não é nada. É a fumaça deste fogão de má morte. Aquela hora, não havia fumaça alguma. Prevenido do que se passava à roda de mim, pus-me a observar Ilídio. Não parecia o mesmo. Já não falava, não contava anedotas, não se ocupava dos pequenos serviços da casa. Entre o almoço e o jantar, ficava estirado no sofá, a curtir sua paixão. Rosaura, que mostrava gosto de o ver assim, parecia provocá-lo. De quando em quando vinha do quarto e dirigia-lhe a palavra. Ilídio, que tal este penteado? Ou então, você já ouviu a valsa que o Ramírez compôs? Ele acordava. Que valsa? Rosaura, dedicada a mim.
O homem levantava-se. Tinha ímpetos de agarrá-la, mas a moça chamava a mãe que estava ali perto, na cozinha. Fazia-lhe uma pergunta e depois a acompanhava com toda a naturalidade. Assisti esse drama durante meses. Seu Ananias devia estar a par de tudo, pois, como antigamente, voltara a passear pelo corredor, as mãos nas costas, olhando os bicos das botinas. Nicolau, por seu lado, tornara-se mais silencioso que de costume. Gertrudes, todas as noites na cozinha, enxugava lágrimas aflitas. Era a fumaça. Nos meados de dezembro, uma semana antes de se iniciarem as férias, Rosaura resolveu dar um baile. O Fraga, que tinha desaparecido diante do Ilídio, encarregou-se de lavar e enfeitar a casa. As rosas do jardim foram colhidas e colocadas nas molduras dos quadros, nas cantoneiras, em alguns móveis. Até a sala do diretor apresentava aspecto festivo. O Macabeu, na gaiola de vidro, também sorria, com um sorriso de caveira. Os antigos alunos foram convidados. Só então conheci pessoalmente aqueles mocinhos, cujos nomes apareciam em tabuletas de praças e avenidas do jardim. Eram, geralmente, de boas famílias. No sábado, vestido de branco, com botinhas amarelas, gravata larga, de seda, eu senti toda a minha importância no estabelecimento. Era o único aluno interno. Todos queriam conhecer-me. Fiquei no hall, para ver os que entravam. O Fraga, na estica, com as braçadeiras amarelas e verde e os sapatos bem engraxados, encaminhava os convidados. Foi ele quem me mostrou o Xerxes que dava nome a uma avenida do parque. Naquele tempo, devia contar de 18 a 19 anos. Era alto e magro, de maneiras distintíssimas. Nele tudo era pálido e bonito. Vestia terno cinzento claro, botinas de couro de bezerro, colarinho e punhos de um branco imaculado, gravata de seda, cor de semente de romã. Nas mãos brancas, de dedos afilados, brilhavam anéis de preço, com pedras raras. Entrou muito arrumado e dirigiu-se à dona da casa, curvando-se todo numa vênia que lembrava os fidalgos das estampas. Ela, desde logo, preferiu-o às demais visitas. Levou-o à sala de jantar, ofereceu-lhe doces, bebidas, quis saber muita coisa a seu respeito. Depois, durante quase todo o baile, o Xerxes foi par preferido. Entre duas contradanças, iam para a janela e, debruçados nas escadas, lá ficavam a conversar como antigos conhecidos. Ilídio, que tocava flauta no sexteto, não gostou daquilo. Encontrei-o no corredor, desvairado, a espionar os dois. Depois, quando começou a amanhecer, foi à copa e bebeu. Bebeu. Não pôde tocar mais. Ficou a andar de um lado para outro, a falar sozinho. Já dia, Rosaura desceu a escada para acompanhar algumas moças. Aproveitou a ocasião para conduzir o Xerxes até a carruagem e convidá-lo para o baile do dia seguinte. Novo baile? Perguntou ele, perplexo. Sim, novo baile. Gostei tanto deste. No domingo, todos dormiam até tarde. Gertrudes chamou-me à hora do almoço. Mal toquei no prato. O casarão parecia maior, mais deserto. Ilídio, bêbado, tinha ido dormir na sala do rés do chão, onde o Fraga se havia instalado. Só Rosaura parecia satisfeita. Dava ordens, mandava comprar coisas, fazia o possível para que o segundo baile fosse ainda mais concorrido e alegre. De quando em quando dizia: todos os convidados de ontem voltarão. Num desses momentos, o Ilídio entrou na sala. Estava desfigurado, com o cabelo arrepiado, a camisa aberta no peito. Dirigiu-se a ela e, sem inquirir das pessoas que se encontravam na sala, segurou-lhe forte na mão. Está contente, hein? Rosaura, parece, teve medo. Via desvencilhar-se da mão do músico e correr para a cozinha, onde a mãe trabalhava silenciosamente. À noite, engolindo o jantar, começaram a chegar convidados. Eram moças e rapazes da vizinhança. Depois, num grupo, os companheiros de trabalho do Nicolau. Por último, uma carruagem estacou diante da porta da escola e dela desceu o Xerxes. Parecia ainda mais lindo, um terno de linho imaculado, sapatos de verniz, gravata preta com laço atravessado. Seus olhos cor de pérola brilhavam de modo estranho no rosto fino, cor de marfim velho.
Rosaura correu a recebê-lo, apossou-se dele, passaram horas esquecidas a conversar na sacada, diante da noite esplêndida. Depois foram à copa, onde havia doces e bebidas. Embalde, o sexteto tocou Danúbio Azul e Sobre as Ondas. Embalde, anunciaram-se schottisches, polcas, mazurcas e quadrilhas. Nada deles se interessarem pelo baile. Tinham ido para o jardim, onde as rosas abandonadas caíam pelos caminhos e o ar da noite cheirava fortemente a magnólias. Eu estava brincando na porta com outros meninos da minha idade. Vi o Ilídio sair, a flauta na mão, e andar no passeio de um lado para outro. Depois, dando de cara comigo, puxou-me pela gola e perguntou-me em segredo: "Você viu os dois?" Fiz-me de novas. "Que dois?" E ele, de mãos trêmulas: "A Rosaura e o Xerxes." "Não, devem estar lá dentro." Ilídio pareceu não entender. Ficou-se apalermado ao olhar para mim. Tinha os olhos vermelhos, como duas postas de sangue. Sua respiração ofegante chegava até meu rosto. Era uma mistura de todas as bebidas. Equilibrou-se o melhor que pôde, enveredou pela porta, grimpou pela escada e sumiu nos corredores. Aonde teria ido ele? Ainda estive por ali. Depois, a cair de fadiga, fui para o quarto e deitei-me, vestido. Estava no melhor do sono quando alguém me chamou. Abri os olhos. Era dia. Seu Ananias estava em pé diante de mim e dizia: "Resolvi que as férias comecem amanhã mesmo. O Fraga vai levar você à sua casa pelo primeiro trem." Foi uma satisfação. O Fraga já se encontrava no hall à minha espera. O baile tinha terminado. Gertrudes apagava as luzes. Os últimos convidados, na rua, à claridade da manhã, despediam-se. Rosaura, próxima à carruagem do Xerxes, conversava com ele, impedindo-o de partir. Em minha casa, lá longe, ninguém me esperava. O Fraga explicou que aquela noite tinha havido um grande baile para encerrar o ano letivo e o diretor, como prêmio pelo meu adiantamento, tinha-me dispensado 2 dias de aula que ainda restavam. Como se vê, o Fraga nascera para ser diplomata. A vida era o que aproveitava em serviços pesados, sem nenhuma importância. Todos ficaram satisfeitos com as suas palavras. Despediu-se e voltou, no mesmo pé. Depois de umas voltas pela casa, fui para a cama e mergulhei num sono reparador. Ninguém se admirou disso, pois eu estava tresnoitado por uma noite de baile. Alguns dias depois, voltando da estação pela última máquina, meu pai chamou minha mãe. "Úrsula!" Ela respondeu do quarto, onde estava acalentando Fernandinho. "O que é, Frederico?" "Sabe, o menino não volta mais para o internato. O Nicolau deu um tiro no Ilídio. Conheço os dois. Um está na cadeia, outro na Santa Casa." Ela surgiu na porta com o filho nos braços. "Não sabe por que foi?" "O jornal diz que foi por causa de música. Ambos eram da Euterpe. De certo, se desavieram por questões de arte." Meses decorridos, os jornais anunciaram o leilão do Colégio Ananias. Instalações, aparelhamento, tudo seria vendido, adiantava-se, ao correr do martelo. Depois do leilão, o diretor embarcou para o norte e nunca mais soubemos notícias suas. Lembro-me de seu Ananias como de um homem culto, bondoso, empreendedor, mas infeliz.